lá, vamos falar um pouquinho de psoríase, que é uma patologia não tão comum quanto a dermatite seborreica, porém ela ocorre no nosso espaço e nós temos que estar preparadas para receber e tratar o paciente com a psoríase. Antes de eu começar, eu vou dizer um negócio para vocês. Diferente da psoríase, o paciente com psoríase é um paciente que a gente recebe dia a dia no nosso espaço, na clínica Sweet Therapy. É um paciente que eu tenho bastante conforto para tratar, tá? Ambos os diagnósticos se confundem, são parecidos, existem algumas características que o diferenciam e nós vamos falar aqui dessas características, mas eu não gosto, não me sinto confortável, de fato e verdade, de tratar o paciente com psoríase sem um acompanhamento médico, tá? Por quê? Porque o paciente com psoríase, ele, na minha visão, ele responde muito bem ao tratamento quando ele está com um tratamento medicamentoso também. Então, eu acredito que, diferente da dermatite seborreica, que a gente consegue bastante controle, é uma patologia crônica, mas a gente consegue bastante controle somente com a terapia capilar, não vendo eu, Cristiana, a necessidade de um uso de medicamento. Já na psoríase, eu acredito que quando a gente tem um acompanhamento médico, e não estou aqui dizendo que no caso da dermatite seborreica não se pode ter acompanhamento médico, tá bom, gente? Então, não vejo nenhum problema ter acompanhamento médico em ambas as patologias, mas me estou dizendo sobre a minha ótica, nós conseguimos ter um bom manejo terapêutico quando falamos somente da dermatite seborreica. Em se tratando da psoríase, eu não me sinto confortável e eu gosto quando esse paciente está tendo um acompanhamento médico. Então vamos lá, falando um pouquinho de psoríase, para que a gente não se confunda, por favor, compartilhem o nosso conteúdo, compartilhem essa live, chama a galerinha aí dos grupos de WhatsApp para estar aqui conosco nessa aula de terça-feira, tá? Eu vou falar mais, obviamente, da psoríase no couro cabeludo, que é onde a gente, de fato, vai atuar e motivo pelo qual o cliente, o paciente vai nos procurar. O que diferencia principalmente a psoríase da dermatite seborreica é o fato dela ter uma orla muito delimitada, né? No caso da dermatite seborreica, ela acontece de uma forma um pouco mais difusa. É um processo de descamação em ambas as patologias. Nós vamos ter um processo descamativo nessa pele. Naturalmente, na dermatite seborreica é mais comum aquelas placas arredondadas, é mais comum um couro cabeludo bastante oleoso, o que não significa que não possa acontecer na psoríase também um couro cabeludo oleoso. Mas, via de regra, o processo de descamação da psoríase, ele forma, especialmente nessas regiões, uma delimitação muito clara desse processo descamativo na pele do seu cliente, na pele do seu paciente. E principalmente nos casos mais agravados, ela vai acontecer de uma forma um pouco mais esbranquiçada, um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais prateada até. Ela tem até um certo brilhinho, tá? E outra coisa também que acontece é um processo, continua sendo um processo descamativo muito forte, só que geralmente esse paciente tem uma sensação de queimação muito acentuada no couro cabeludo. Pode ocorrer um processo de não só descamação, mas como também esse processo de queimação. Então ele sente sempre um desconforto muito grande no couro cabeludo. Deixa eu ver o que mais. Placas prateadas. Vamos pensar como é que a gente faz para observar isso no dermatoscópio. Quando nós analisamos um paciente com psoríase no dermatoscópio, ele vai ter umas anormalidades no couro cabeludo, que são, não sei se vocês se lembram da nossa aula de dermatite seborreica, que eu falei das telangiectasias. No caso da psoríase, vai ter algo muito parecido, mas primeiro, aparecem alguns pontos avermelhados nessa pele, né? São pontos pequenininhos, principalmente quando a gente olha no dermatoscópio e numa ampliação menor. O que a gente consegue ver são pontos avermelhados. Conforme nós vamos ampliando essa visualização, digamos assim, do dermatoscópio, nós vamos vendo vários capilares interfoliculares, ou seja, eu vou ter os folículos, eu vou ter vários capilares retorcidos. E é fácil confundir com as telangiectasias? Aí você precisa treinar um pouco o olhar, você precisa buscar mais referências bibliográficas, você precisa mostrar, ter mais fotos que tem, por exemplo. Vou tirar os comentários, eu concordo com você, porque até eu fico mais confusa. Então, assim, é fácil você confundir? Mas basta a gente treinar um pouquinho esse olhar para a gente ter mais facilidade, mais habilidade
de diferenciar uma telangiectasia de esses capilares que ficam mais retorcidos. Claramente, assim como acontece com a dermatite seborreica, quanto mais ampliado e quanto mais retorcido ele está, mais grave significa o quadro, né, da psoríase. Eu tô falando das duas coisas, então da psoríase. Beleza. O que seria eu vou mostrar algumas fotos aqui para que vocês consigam identificar, tá? Mas eu vou deixar daqui a pouco pro final. Em se tratando de tratamento, lembra que eu falei que eu gosto de ter o acompanhamento médico? Por que eu gosto de ter o acompanhamento médico? Uma das coisas que responde muito bem ao tratamento da psoríase é o corticoide tópico. E aí o manejo desse corticoide, o quanto que vai usar, a dosagem que vai usar, o tempo que vai usar, né, não é algo que diga respeito a nós, porque nós não somos médicos, nós não passamos nenhum tipo de medicamento e nem tampouco vamos dizer o quanto que ele está bom de usar o medicamento ou não. Então eu gosto sempre de ter um médico fazendo esse manejo, tanto da parte dos exames, quanto também da parte de qualquer tipo de medicamento que ele vai usar. Existe um protocolo que a sociedade, que o CRM tem, mas que na verdade é a Sociedade de Psoríase, de dermatologia baseada em psoríase, de psoríase, que é da dermatologia, ou seja, é da medicina, são dos médicos. Que eles fazem um protocolo de tratamento. Então, eu vou usar primeiro, por exemplo, fototerapia, não respondendo depois de 20 dias, eu vou usar esse tipo de corticoide. Então, tem um protocolo de conduta médica que eu acho sim que é importante ser seguido no paciente com psoríase. Então, aonde que nós entramos, aonde que nós podemos atuar num paciente com psoríase? Eu acho o seguinte, nós devemos e podemos passar a umectação do couro cabeludo. Geralmente ele fica um couro cabeludo extremamente descamativo, um pouco mais seco, né? Ele é um couro cabeludo mais ressecado, com esse aspecto mais prateado. A descamação dele, assim como eu falei pra vocês, é uma descamação mais prateada. Aderida àquela pele, né? Ocorrendo sim um processo inflamatório importante, ocorrendo sim um processo de muito prurido, muita coceira, e esse paciente às vezes tem essa sensação de queimação nesse couro cabeludo. Então o que nós precisamos fazer? Vale a pena você passar um blend de óleos no couro cabeludo desse cliente, não só no seu espaço, como que ela possa usar na clínica, com alguns ativos antifúngicos. O seu objetivo ali não é passar um alecrim, o seu objetivo ali não é passar alguma coisa que seja estimulante. O seu objetivo é, primeiro, a umectação, você trabalhar com produtos que tenham o potencial ou de hidratar, ou de manter a água, ou mesmo de trazer um pouco mais de emoliência para aquele ambiente. Um dos seus objetivos é sim fazer a retirada desse processo descamativo. Essa pele ela fica bastante irritada e é necessário, já que você vai fazer uma umectação nesse couro cabeludo, eu tô falando de couro cabeludo, não tô falando de fios. Se você vai trazer umectação para fio também, aí é contigo. Mas falando especialmente do tratamento, então vale a pena você ter ali umas gotinhas de melaleuca, de repente um pouquinho de lavanda, porque você tem o objetivo ali de acalmar aquela pele e de favorecer esse processo descamativo, a retirada da descamação, tá? Nas feridas, no caso do paciente ter ferida, você pode usar alta frequência, não tem nenhum problema de você usar alta frequência. E uma das coisas que é bastante difundida para o tratamento da psoríase é você trabalhar com a fototerapia, tá? Então você pode usar a fototerapia numa dosagem um pouco mais baixa, que não me cabe colocar aqui para vocês, porque eu acho que vale a análise de cada paciente. Ou no caso, se você consegue, sabe, e tem especificação, tem estudo para poder realizar, você pode usar o ILIB, porque o ILIB ele é uma fototerapia sistêmica. Então ele vai ter esses benefícios da fototerapia, mas sem o risco de fazer ele de forma localizada. Então você faz ele de forma mais sistêmica. Não que você usar a fototerapia num couro cabeludo com psoríase vai trazer grandes riscos, mas nós estamos numa live aqui, então eu prefiro falar de repente de uma forma mais sistêmica, que ele vai ter todos os efeitos benéficos da fototerapia, mas sem realizá-lo de forma pontual, de forma localizada no couro cabeludo, tá? A gente tem que levar em consideração que o paciente com psoríase, ele também é um paciente. Eu vou trazer outros fatores aqui que influenciam e desencadeiam a doença, mas ele é um paciente, às vezes, um pouco mais sensibilizado, ele é um paciente um pouco mais... que o fator emocional está muito envolvido com a doença. Então, é o tipo de paciente que eu tenho muito cuidado, é por isso que eu tô tendo esse cuidado com vocês.
Porque não é tão simples assim você trazer esse equilíbrio para a patologia, ao passo que se você gera uma grande expectativa para esse cliente, isso pode te gerar bastante transtorno no seu dia a dia. Então você tem que entender, ou pelo menos gerar uma expectativa muito mais que você está ali para trazer acalmia para aquele couro cabeludo, para trazer um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de conforto. Nunca gere uma expectativa de controle, nunca gere uma expectativa de que você vai resolver. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue atingir esse nível de resultado, mas você consegue sim trazer mais conforto, menos prurido, menos vermelhidão, controlar um pouco mais o processo inflamatório daquela pele. Então eu acho que quando a gente minimiza um pouquinho essa expectativa, nós temos a grande chance de potencializar, digamos assim, o quanto que o paciente vai ficar satisfeito com você, o quanto que o cliente vai ficar satisfeito com o seu trabalho, tá? Ele precisa sim fazer uma hidratação contínua, mas a hidratação, em se tratando do couro cabeludo, temos que analisar o que nós vamos usar. E é bastante recomendado você usar creme até com uma dosagem alta de ureia, mas aí eu acho que a gente pode entrar numa outra complicação, porque a pele exige bastante hidratação, mas em contrapartida, nós não podemos ali obstruir aqueles folículos. Então, no meu caso, eu não indicaria no couro cabeludo a hidratação com um creme. Então, por isso que eu gosto muito da parte da umectação com um óleo vegetal, tá? Que vai permitir também potencializar esse ambiente um pouco mais hidratado e tudo mais, vai fazer essa retenção, digamos assim, dessa água, sem trazer esse problema de você obstruir os ósseos foliculares, tá? Você pode trabalhar dentro do seu espaço, como você pode recomendar que esse paciente use em casa, a água termal nesse couro cabeludo, é bastante recomendado também, fazendo esse trabalho de hidratação. Então, no lugar, no caso, de você colocar um creme, uma coisa com um fator hidratante um pouco mais importante. Então, o que você pode fazer? Ou o paciente fazer em casa? Passa bastante água termal no couro cabeludo, hidrata bastante e depois você pode vir com um blend de óleos com o objetivo ali de manter realmente aquela água o mais tempo possível naquela região. Então esse pode ser uma das vertentes de protocolo que a gente vai usar, tá? Shampoo antifúngico, é necessário que ele use, é necessário que se use também, dentro da sua proposta de blend de óleos, ativos que tenham essa ação antifúngica, tá? E caso seja um paciente muito estressado, um paciente muito nervoso, um paciente emocionalmente mais abalado, vale a pena você sugerir que ele faça ali uma terapia, né? Mas agora terapia mesmo, terapia com a psicóloga, para tentar sempre trazer um pouco mais de conforto emocional para esse paciente, tá? Assim como já tinha falado, porque agora eu tô seguindo aqui minhas anotações, a dermatite ela é um pouco mais difusa, já a psoríase não, ela ocorre um pouco mais delimitada, com as delimitações mais claras, fica bem fácil da gente identificar a diferença uma da outra, tá? Como eu falei, são placas não, essas demarcações, digamos assim, são de placas descamativas, tá? Então a gente tá falando de excesso de pele mesmo, que precisam ser retiradas com calma, sem forçar. Então quando você colocar um blend de óleos, o teu objetivo ali não é vir ali com uma escovinha, retirar e tudo mais, coisa que você até pode fazer no caso de uma dermatite seborreica, por exemplo, mas nunca no caso na minha visão, de uma psoríase. Fatores desencadeantes e agravantes do quadro de psoríase. Pode ocorrer em função de alguns traumas, que pode ser físico, químico, cirúrgico, enfim, uma infinidade de possibilidades de trauma pode desencadear ou pode piorar o quadro, agravar o quadro. A luz solar. A luz solar é uma coisa que a gente passa para o paciente com psoríase, faz parte do tratamento, esqueci de colocar no quadro anterior. Só que é um pouquinho, é uma luz solar que você coloca ali uns 20 minutinhos, 15 minutinhos, num horário, sei lá, até 8h30, no máximo 9 horas da manhã, mesmo assim, dependendo muito de onde que esse paciente mora. Mas, em contrapartida, se esse paciente é acometido por uma grande quantidade de luz, por exemplo, fui para a praia, peguei muito sol, tive, Deus me livre, uma insolação, isso pode ser um fator desencadeante e agravante do quadro de psoríase também, tá? E tem alguns fatores que são sistêmicos, que podem desencadear a psoríase, mas que tem uma ordem mais sistêmica e não localizada, como esses que eu acabei de citar. Como, por exemplo, algum processo infeccioso no organismo como um todo, pode ter tido uma infecção de garganta, pode ter uma infecção, sei lá, na pele, em algum órgão, alguma coisa, pode piorar o quadro. HIV, algumas drogas, então existem alguns medicamentos que podem desencadear o quadro. Fator emocional que eu já tinha falado.
álcool e tabagismo, que na verdade não serve para nada, né, gente? Se a gente bem pensar, principalmente nos casos, obviamente, que a pessoa é viciada, usa em grande quantidade e tudo mais, então ela pode sim, principalmente o álcool, é muito comum homens jovens ter, de repente, um quadro de psoríase agravado ou um quadro de psoríase desencadeado em função de alcoolismo, tá? E também alterações hormonais, então é bastante comum, por isso também que eu gosto de ter esse trabalho com o médico. Eu acho que eu fiz todas as anotações. A única coisa que eu vou mostrar para vocês é mostrar aqui, vou ver se eu acho aqui uma ou duas fotos que possam mostrar como que são esses capilares que eu falei para vocês distorcidos. Deixa eu só achar aqui algumas fotos. Pronto. Acho que aqui essas aqui são legais. Peraí, rapidinho. Aqui. Lembra que eu falei dos pontos vermelhos? Então, se você tá com uma ampliação do seu dermatoscópio, ou se o seu dermatoscópio às vezes é um dermatoscópio mais barato, que não faz uma imagem tão nítida quanto essa, você não consegue ver o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Você só vai ver pontos vermelhos, tá vendo? Então, é bastante comum você ver pontos vermelhos. Observe que aqui, mesmo sendo uma psoríase, a gente chama de sebopsoríase. Não é porque é psoríase que a pele vai estar completamente seca. Ela pode ser uma pele oleosa também, assim como está acontecendo aqui nessa foto. Então, você vê pontos vermelhos. Mas quando você amplia, e essa aqui já é uma foto mais ampliada, você consegue ver capilares mais distorcidos. Deixa eu ver se você... Porque é foto, né, gente? Não sei se você consegue ver aqui. São capilares distorcidos. Eu acho que aqui a gente consegue ver um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Então, tem alguns capilarezinhos que estão distorcidos e quanto mais amplos eles estão, mais ela pode caracterizar o agravamento da patologia, tá? Então, tá aqui, mostrando algumas pra vocês. Aqui é só mostrando a quantidade de sebo mesmo que tem nessa pele. That's ok? Eu já sei que vocês vão perguntar o livro é esse, Dermatoscopia das Doenças do Couro Cabeludo e dos Cabelos. Eu tenho vários livros aqui em casa, por que eu gosto de usar esse pra dar aula pra vocês? Porque eu acho que as fotos deles são incríveis, são fotos grandes, é fácil de eu tirar foto, é fácil de eu mostrar pra vocês. E os outros, acho que eu tenho uma foto aqui legal também, dos capilares, que eu acho que eu consigo ver com um pouquinho mais de nitidez, só um pouquinho. Então, por isso que eu uso ele como pronto. Tá vendo aqui os capilares distorcidos? E quanto mais eles estão distorcidos e quanto mais eles são amplos e grandes, mais você consegue delimitar que você está falando de uma psoríase. Lembrando que se você tem um dermatoscópio muito baratinho, e não tem nenhum problema você ter, não estou falando aqui que você tem que ter dermatoscópio caro, tá bom? Estou dizendo que os mais baratos você não consegue ter esse nível de imagem. Não conseguindo ter esse nível de imagem, você vai ver essa mesma imagem como se fosse pontinhos vermelhos no couro cabeludo da cliente. Fechado? Ó, tá bom? Então, beleza. Vamos lá, colocar aqui, abrir para os comentários. Finalizamos a nossa aula de hoje. Eu estou me tornando uma mulher objetiva na hora de dar aula, e isso a gente merece ali palmas, né? Porque esse não é o meu forte. Eu demoro com muita tranquilidade 1 hora para dar uma aula de psoríase, no mínimo. Mas hoje eu consegui fazer em 30 minutos, que é o máximo que eu tô querendo ficar aqui com vocês, todos os dias. Né? Vamos ver até quando eu seguro essa barra, que é gostar de você. Tá bom, gente? E é isso, falamos hoje sobre psoríase. Não deixe de ter um acompanhamento de um profissional mais experienciado, uma pessoa que possa trazer um pouco mais de conforto para que você trabalhe com segurança, tá? Todas as vezes que você tiver um processo de aprendizagem, vale a pena sim você ter ali um mentor, vale a pena sim você ter uma pessoa para te acobertar, uma pessoa para te direcionar, né? Afinal de contas, estamos falando de pessoas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, aproveitar mais uns 5 minutinhos aqui dessa live. Quais temas vocês querem que eu fale essa semana? O que vocês acham de vocês me sugerirem aqui 1 ou 2 temas para eu falar no dia de amanhã? Né? Porque eu confesso que chega uma hora que eu não sei mais o que dar aula. Não sei. Aí fala, Cris, vai dar aula de quê? Eu falo, eu não faço ideia, minha irmã. Não faço ideia. Oi, Cila, linda. Repete o nome do livro, eu repito. É Dermatoscopia das Doenças do Couro Cabeludo e dos Cabelos, da Antonella Tosti. Tá bom? Você tem uma didática maravilhosa. Obrigada, Lucy.
Noeli, sou a Noeli de Dois Vizinhos do Paraná, que legal. Queda capilar, dermatite seborreica, cabelos frisados. Cabelos frisados não sei se é muito minha praia. Eu já falei de androgenética, mas eu amo falar de androgenética. Acho que a gente pode, de repente, falar óleos essenciais para as patologias, dermatite, queda, óleo vegetal. Óleo vegetal é uma boa aula. A gente pode fazer uma aula essa semana. Crescimento capilar, doenças do couro cabeludo. Oi, Dri. Queda de cabelo, a rainha tá né? Iraci. Dermatoscópio. O dermatoscópio acho que não compensa ler, porque o que compensa do dermatoscópio é eu mostrar para vocês a patologia, digamos assim, né? Gostaria que falasse sobre lúpus, não é minha praia. Tem coisas que eu quase não vejo, gente. E quando tem lúpus, por exemplo, o que eu posso te falar é de patologias que podem, e o lúpus pode desencadear, mas eu sempre vou indicar para um médico, entendeu? Porque doença, tem coisa que eu não vou tratar, eu não trato lúpus. Quebra química dos cabelos é um bom tema. Sou cabeleireira há 13 anos, estou concluindo a faculdade de estética, quero muito ir além da terapia capilar. Por onde começar? É uma ótima... Ó, pra você que tá me perguntando isso, que é o Salão Juliana Velasquez, Ju, faz um favor pra mim. Nós vamos começar a mostrar pra vocês agora, acho que a partir de que dia que é, Ananda? Se você tiver aí, alguém me corrige, porque tá aqui no nosso feed e eu talvez não esteja me lembrando certinho a data. Mas nós vamos liberar o reprise, tá? Da jornada da terapeuta capilar. Vale super a pena você assistir. Por quê? A jornada, para quem chegou aqui agora, para quem não nos conhece ainda, a jornada, ela primeiro é uma jornada incrível, com temas incríveis, para transformar você em mente de rainha, né, gente? Para quem assistiu. Mas que vai te dar o passo a passo para você entrar nesse mercado. O que você precisa fazer, como você precisa fazer, quais são os caminhos, se vale a pena entrar, se a terapia capilar é para você ou não. Então eu acho que a jornada é mais indicado para você. Eu não perderia por nada. Muito bom, também eu amo os óleos vegetais. Fala sobre tratamento para quem tem câncer ou passou por quimioterapia. Para quem tem câncer ou passou por quimioterapia, eu te respondo agora. Toda a terapia capilar você pode realizar, desde que você tenha o respaldo médico. Tudo você pode fazer, até o laser. Até o laser você pode fazer, mas você vai precisar da liberação do médico da paciente, tá bom? Óleos vegetais, né, gente? Posso fazer parceria com uma dermatologista? Pode, não tem nenhum problema. Patologias mais comuns que podem ser tratadas com argiloterapia e aromaterapia. Qual dermatoscópio de boa qualidade? Ale, eu uso o Dinolite, que eu amo de paixão. Mas o Dinolite, ele custa assim, uns R$3.800 mais ou menos. As minhas alunas têm código de desconto, consegue dividir em 6 vezes, 7 vezes, não consigo lembrar ao certo. E assim, é indiscutível a qualidade. Não é todo mundo que consegue começar com ele. Mas anota o nome, segue no Instagram, que assim que você tiver grana, vale muito a pena. Porque faz muita diferença você ter um dermatoscópio bom, tá? Se migrar agora, você achou, tá bom. Perdi a senha. De que, mulher? Como tratar o corte químico? Senha de que, minha rainha? Chama você é minha aluna? Você já é minha pupila? É só chamar o pessoal do suporte. Eu trato uma cliente com as duas, areata e androgenética. Com as duas? Com as duas o quê? Fala novamente o nome do livro. Eu vou postar lá no Telegram, mais fácil, tá? Que senha? DHT, de loiras e corte químico. Pode afetar o fio capilar. Era liso e agora está ondulado. Não por esse motivo, Alessandra. Mas pode sim, um cabelo que era liso pode ficar ondulado por uma diversidade de motivos. Mas não necessariamente por conta da dermatite seborreica. Quebra química. Reprise da jornada, semana de 26. Semana que vem. Beleza. A reprise da jornada vai ser semana que vem, gente. Já sei então, que a Ananda me falou. De 26 a 30 de outubro, tá bom? Todas as informações que vocês precisam. De hormônios e suplementos do sistema capilar. Bons temas que vocês estão me dando. Pronto, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu já vi tudo, eu vi o que vocês me sugeriram. Eu vou analisar certinho o que eu faço para amanhã, pra gente ter uma boa aula. A gente tem aula amanhã, a gente tem aula quinta, a gente tem aula sexta, tá bom? Então vai ter tempo de eu criar algumas aulas legais para vocês. Desintoxicação capilar, boa noite que você fala da terapia MMP. A reprise da jornada é no Instagram mesmo? Não, é no YouTube. Né, Ananda? É no YouTube.
Remédios de depressão pode causar queda? Pode. Na verdade, a depressão pode causar queda e o remédio da depressão pode causar queda. Sobre os equipamentos e valores, eu também falo na jornada. Sobre os equipamentos, na jornada eu mostro todos os equipamentos, falo todos os valores e falo exatamente como que você pode fazer para iniciar sem precisar investir nos equipamentos agora, tá? Eu não sei se eu consigo fazer sempre nesse horário, gente. Oi, gato. Oi, príncipe. Por quê, gente? Eu fico muito cansada. Não sei se dá pra perceber que eu estou cansada. Eu tô com sono. Eu acordo muito cedo para levar as crianças pra escola. E esse horário, pra mim, não é um bom horário. Tá bom, entra no Telegram. Gente, quem não tá no Telegram, entra no Telegram, tá? Que nós vamos mandar todas as informações da jornada lá. E eu vou mandar também a foto desse livro. Eu sempre mando, mas eu sei que vocês gostam. O marido tá viajando, aí manda gata, gostosa, né? Marido, não adianta eu chamar a gente gostosa viajando. O marido tem que estar perto. Whey protein ajuda no crescimento capilar? Não. Bom, é proteína, né? Acaba fazendo uma reposição proteica. Né não, Lu? Ai. Desintoxicação capilar. Que horas são suas lives? Minhas lives estão sendo todo dia no horário. Eu tô igual bipolar, minha irmã. Suas explicações. Aí agora é sexy. Vem pra cá, negão, que eu vou pra aí já. Estou amando suas explicações. Tô toda trabalhada no terninho, rapaz. Aqui, hoje eu tô parecendo uma beata. Estava observando os elogios dele. Tô parecendo uma beata, porque o marido viaja, a gente faz live parecendo uma beata. Olha o jeito que faz live. Ai. Toda trabalhada no terninho, cor cinza, sóbria, pra dizer que eu sou séria. Eu tô cansadérrima, né? Muda muito musa. Esse é o Hugo. Você é show. Obrigada, gente. Vamos dormir então, que eu preciso tomar um banho. Eu tô assim desde 7 horas da manhã. Deixa eu falar pra vocês. O negócio aqui tá feio. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Nasce uma vez e... Ô, Hugo, eu nasci uma vez e só terei uma vida. Isso é fato. Agora, nasci musa assim não, rapaz. Deixa eu falar um negócio. Aqui é uma trabalheira louca, ó. Ai. A Sila maravilhosa. Gente, a Sila que tá aqui com a gente, ela é mãe da Ananda. Cadê o brinco? Gente, eu esqueci meus brincos. Tá vendo como é que eu tô? Eu não tenho nada hoje, eu só tô com aliança que eu não tiro pra nada. Hoje eu passei o dia inteiro fazendo exame no médico. Aff, Maria. Olha, pensa num dia, você é sexy mesmo. Ai, gente, vocês me matam de rir. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não tive tempo para nada hoje. O meu dia foi assim, todo cronometrado. Eu sentei, eu terminei de colocar as crianças para dormir, sentei aqui, fiz essas anotações que vocês estão vendo. Entrei, acho que uns 3 minutos atrasado na live e vou comer, né? Preciso comer alguma coisa agora. Tomar banho, comer e dormir. Tá bom? Eu gosto de vocês, que eu tô me achando realmente assim, bem beata. Não vou mentir pra vocês, não. E vocês estão elogiando. Então, assim, sinal, gente, de que a gente tá no caminho certo. Quando eu tiver acabadinha, assim, quando eu tiver musa, nem precisa elogiar, porque eu já tô me achando. Mas quando eu tiver acabadinha... Só no médico, né, Cris? Rapaz, o dia todinho. Vai chegando, né? A gente precisa fazer um... Vou beijar essa boca louca. Venha, gato. Venha que eu vou lhe usar. Aí eu vou ficando tímida, né? A gente vai ficando tímida na live. Estou amando tudo, quero ser pupila. Sila, você já a intimidade é assim, uma loucura. Ai, gente, vamos fechar essa live. Eu vou tirar a live e vou fazer uma chamada aqui, ao vivo, né? Pro marido. Ó, um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Amanhã eu aviso lá no nosso Telegram qual vai ser o horário que a gente vai entrar, tá bom? Eu tô vermelha de vergonha. Ai. Ó, um beijo, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Graças a Deus. Tchau. Beijo.